E falando de tecnologia, quem está aqui com a gente, Carlos Aros. Carlos Aros, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Olha só, esse movimento que vem acontecendo em função do anúncio do Facebook, da Libra, né, que vai ser a criptomoeda que o Mark Zuckerberg promete colocar no mercado em breve, movimentou, claro, a cotação do Bitcoin e movimenta também os países em função de algo muito simples, que é a regulamentação. Como é que a gente recebe, como a gente percebe, como a gente faz funcionar todo esse processo que envolve as criptomoedas, né? O Brasil tem uma discussão séria, deve retomar agora nos próximos dias no Senado um debate a respeito das criptomoedas. A Receita Federal já lançou algumas regras também, o Banco Central. Inclusive para declarar, né? Todo mundo tentando enquadrar as criptomoedas no nosso modelo. O G7 já anunciou também, a França vai coordenar uma força-tarefa para poder monitorar essas criptomoedas por causa desse movimento grande, um player gigantesco como o Facebook. E aí, pra gente entender um pouquinho esse processo, Denise, eu convidei o Rodrigo Borges, que é professor do INSPER, professor de blockchain no INSPER, fundador da Oxford Blockchain Foundation e autor de um livro que fala sobre as criptomoedas no cenário internacional. Rodrigo, boa tarde, tudo certo? Boa tarde, Aros. Deixa eu te perguntar uma coisa, esse movimento do G7 já é esperado, ou seria esperado, coordenado aí pelos 7 países, porque individualmente cada nação tem encontrado maneiras de absorver, né, esse tsunami chamado criptomoeda, e são várias as que surgem. O que a gente pode esperar de uma movimentação como essa, né, classificado aí pelos jornais lá fora como força-tarefa? O que a gente pode esperar de uma articulação como essa e por que é importante esse movimento para tentar regular as criptomoedas? Como você bem colocou no início, esse movimento do G7 ele não vem sozinho, tá? No Brasil a gente também tem esse movimento muito capitaneado pela Receita Federal no sentido de buscar proteções em relação ao uso de criptoativos para lavagem de dinheiro. E o movimento do G7 agora liderado pela França em relação ao Libra, o projeto do Facebook, visa muito criar normas e regras de evitar o mau uso dessas novas tecnologias, muito em razão do desconhecimento e pela possibilidade de utilização que até hoje, cada dia surge uma nova função para esse tipo de ativo. Agora, tem uma questão que sempre surge, que é a utilização indevida dessas moedas, o mercado negro, vamos dizer assim, né? Os cybercriminosos hoje já pedem um resgate quando fazem sequestro de dados em Bitcoin. Tem uma utilização paralela que preocupa as autoridades, preocupa o sistema financeiro, né? Os bancos olham com muita atenção isso, porque foge do controle deles. Essa é uma preocupação efetiva nesse caso, quando a gente pensa numa moeda que vai ter um alcance tão grande como a do Facebook, por exemplo? Aros, olhando o caso do Facebook, a gente tem ele no próprio... A gente está falando de um projeto, né? Isso vale a pena a gente ressaltar. A gente ainda não tem né? ele rodando efetivamente. Mas no seu white paper, no documento no qual ele apresenta qual será o uso, como funcionará a sua moeda, ele explica que haverá um KYC ali, então haverá regras de compliance e verificação de identidade de usuários justamente para evitar esse mau uso. Aqui no Brasil, a norma da Receita, que muitos olharam só pelo viés arrecadatório, ela criou regras mínimas ali de compliance na medida em que ela criou obrigações em relação às exchanges de como tratar os dados dos usuários. Então, quais informações obter para abertura de conta, que informações serem declaradas para a Receita. Então, isso já mostra muito em linha, assim como vem sendo feito ao redor do mundo, essas regras de compliance e proteção à lavagem de dinheiro. Rodrigo, é importante que tenha esse registro, inclusive por uma segurança, acho que das pessoas, porque você tem um registro, parece uma coisa meio não concreta, né, da operação com o Bitcoin, tanto que nós já tivemos algumas instituições, há pouco eu falava sobre isso, que desapareceram, porque toda a reserva delas foi roubada, né, não havia um sistema de segurança, então todas as transações têm de ser regulamentadas de alguma forma, não dá para correr paralelamente ao mercado financeiro como se fosse uma coisa na nuvem só, não é? Perfeito, Denise, e é justamente isso que o mercado de criptoativos vem buscando. Então, a maturidade que a gente tem dos últimos anos é muito mais nesse sentido, de buscar regras e não tentar correr em paralelo às regras existentes. A gente está justamente tentando, conversando com reguladores. Então, eu particularmente participei de reuniões com COAF, CVM, Receita,
buscando uma regulação que seja positiva, no sentido de trazer segurança para os usuários, trazer segurança para os participantes desse mercado, mas sem inviabilizar o potencial dessa tecnologia. E em termos de lavagem de dinheiro, acho que vale a gente lembrar que o volume do mercado de criptoativos hoje, comparado às notícias que se tem de crimes, lavagem de dinheiro, a gente sabe que a grande parte dos crimes de corrupção, etc., não são por criptoativos. E vale só lembrar, Denise, a gente falou sobre isso há alguns dias aqui no Jornal Jovem Pan, o governo tem feito um esforço, todos esses órgãos têm feito esforços estruturados ali, né, para que não se breque o ambiente de inovação dentro do setor financeiro, né? As criptomoedas estão dentro desse mesmo balaio. A ideia é criar regras para que as pessoas tenham segurança na hora de usar. Tem um estudo recente do Banco Central, a gente mostrou junto com o CVM, com a SUSEP, do Ministério da Economia, falando sobre as regras e como você consegue fazer tudo isso funcionar, mas de maneira ordenada. Então acho que são iniciativas muito positivas, o Rodrigo já falou muito sobre elas, tem lá no Tech News um bate-papo com ele a esse respeito, e que é muito saudável. A gente não pode entender como se a regulação, no caso específico das criptomoedas, estivesse brecando. Ela só está dando maior segurança para a utilização. Exatamente. É isso que se busca, não é, Rodrigo? Exatamente. E isso o governo brasileiro tem tido iniciativas muito interessantes. Agora, na próxima quarta-feira, o Senado vai realizar uma audiência pública para discutir regulação de criptoativos. Você tem a iniciativa do sandbox regulatório da CVM e SUSEP querendo testar essa tecnologia antes de publicar uma norma. Então, eu vejo com muitos bons olhos o que está acontecendo tanto do lado do governo quanto do lado do mercado. Sim. Então, o mercado entendeu que, apesar da forma como surgiram esses criptoativos em um movimento criptoanarquista, que esse movimento, a ideia agora para que isso cresça é a gente buscar uma regulação que seja positiva, que dê a segurança ao mercado, dê a segurança ao usuário, mas permita a tecnologia se desenvolver. Rodrigo Borges, especialista em blockchain, criptomoedas, professor do INSPER, conversando aqui com a gente na Jovem Pan. Rodrigo, um abraço, obrigado pela atenção de sempre. Muito obrigado. É isso, Denise. É isso, fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. Jovem Pan News.